Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Meus amados, me fizeram uma pergunta e essa pergunta é uma pergunta que eu já vi de muitas pessoas. Uma pergunta que trata-se da abstinência e a síndrome da abstinência, ou seja, se o cristão ele passa por síndrome de abstinência. E se ele passa por síndrome de abstinência, como que o cristão faz para se libertar desta síndrome de abstinência? E como é que Deus age em meio a essa abstinência? Bom, meus irmãos, meu nome é Sérgio Silva. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Se você não é inscrito, se inscreve, deixe o seu comentário, ative o sino de notificação. Fica comigo até o final para você não perder nada. Então, primeiro vamos entender o que é a síndrome de abstinência. Bom, abstinência é quando você se abstém de algo que você costumava fazer, certo? Você se abstém. Eu não quero mais praticar aquilo, eu não quero mais viver aquilo, eu quero me abster desse tipo de alimento para me perder peso, eu quero me abster de assistir certas coisas porque isso me traz um certo desconforto, certo? Isso é abster-se. Só que a Bíblia, quando a gente traz para o contexto espiritual, a palavra de Deus, ela trata a abstinência da seguinte forma. A Bíblia, ela nos orienta a nos abster de tudo aquilo que não agrada a Deus. Desde o primeiro momento que nós nos convertemos, aceitamos a Jesus como Salvador, nós temos que viver uma vida de abstenção daquilo que não agrada a Deus, certo? Está um pouco de barulho aqui, porque a casa aqui é perto aqui da via principal, mas preste atenção no que eu estou te falando. Então a Bíblia nos ensina que nós temos que nos abster de tudo aquilo que não agrada a Deus, certo? Essa abstenção é da prática do pecado. Sabemos que todo pecado desagrada a Deus. Porém, existem pecados que saíram, ou seja, existem certos tipos de pecado que já saíram do campo da involuntariedade. O que significa isso? Aqueles pecados que a gente comete involuntário. A gente pensou em algo, ou a gente falou algo sem pensar, né? Cometeu uma prática ali que não era de costume a gente praticar, certo? Então, são pecados involuntários. Quando sai desse campo da involuntariedade, entra para o campo do vício, aí entra uma situação complicada. Porque o pecado já começou, já enraizou na mente da pessoa. O pecado já criou raiz ali. Então, existe um vício, certo? Existem muitos cristãos que têm vício no cigarro, que tem vício no consumo de pornografia, certo? Então, são pecados que já se tornaram vício. Então, o que acontece? A Bíblia nos orienta que nós devemos abandonar essa prática, certo? Então, o que acontece quando nós abandonamos essa prática, quando nós decidimos deixar de praticar? Começa uma crise de abstinência. O que significa isso? A mente dele vai começar a trabalhar, certo? Para que ele continue alimentando aquela prática pecaminosa. Passou um carro aqui zoando o pessoal, só Jesus na causa. Mas vamos lá. Então, a mente dele, que já está acostumada com aquela prática, que já se acostumou com aquela prática, vai começar a sentir falta daquilo que ele praticava, e ele vai começar a sentir alguns sintomas. E esses sintomas, eles são tão fortes que se você não tiver convicto daquilo que você quer, que é o abandono do erro, você pode voltar a praticar novamente aquela prática, certo? Então, vai acontecer crises, né? Porque você deixou de consumir aquilo que você tinha, aquele pecado que estava sendo praticado deixou de ser consumido. Portanto, vai começar a acontecer crises para te levar a praticar novamente. Então, como que o Espírito vai trabalhar nisso? O que a palavra de Deus diz acerca da resistência a essa prática para que você consiga vencer? Quando Deus ele percebe que no seu coração você está disposto a abandonar aquela prática, vai chegar no momento em que você será fortalecido. Porque, às vezes, no momento da crise, da abstinência, é que Deus vai provar
que realmente você quer mudar, que realmente você quer abandonar aquela prática, certo? Como é que o Espírito vai atuar? Ele vai observar qual vai ser a sua conduta em relação àquela situação. De que forma? Analisando se você realmente quer abandonar aquela prática. Mas você precisa fazer algumas coisas para que você consiga vencer. Você precisa mudar alguns hábitos que aconteciam ou no momento ou antes de você cometer aquela prática, certo? Ou seja, o Espírito Santo vai começar a te dar estratégias para você vencer a crise da abstinência. Que estratégias são essas? Ele vai começar a te induzir, a te incomodar a orar naquele momento. Vai começar a te incomodar a ler a Bíblia naquele momento. Vai começar a te incomodar a ouvir hinos, louvores naquele momento, certo? Vai te orientar a nunca estar sozinho naquele momento, né? Principalmente na questão do vício da pornografia, o vício da masturbação, que tem muita gente que sofre com isso, principalmente cristãos, certo? Então, o Espírito, ele vai começar a trabalhar nessa área no momento em que ele vê em seu coração que você realmente está decidido a mudar, está realmente decidido a pagar o preço e sofrer a crise da abstinência, certo? Ah, mas eu não tenho forças, eu não vou ter forças. A crise da abstinência, ela só é vencida quando você se dedica e tem total convicção de que você quer vencer aquele mal, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai substituir aqueles momentos em que você ficava exposto, ficava sujeito àquela prática, àquele momento. Se era vício de cigarro, naquele momento você vai abandonar aquele vício e vai fazer outra coisa. Se era o vício da masturbação, o vício da pornografia, o que você vai fazer? Você vai trocar por outra coisa, você vai ler a palavra, você vai orar, certo? E o Espírito vai te fortalecendo e vai te fazendo vencer diante das circunstâncias. Então, a síndrome da abstinência é como se fosse uma prova dos 9, vamos dizer assim. A crise da abstinência serve para você provar a Deus de que você realmente quer mudar, de que realmente você quer vencer aquela situação, certo? Então, é aí que o Espírito vai trabalhar. É onde o Espírito vai trabalhar, certo? Essa prova, essa angústia, essa crise sentimental, esse desejo absurdo, porque isso vai ser tudo jogado na sua carne, certo, meu irmão? Então, a crise da abstinência na vida do cristão existe e é muito dolorosa. Muitos não conseguem resistir, muitos não conseguem, mas muitos também conseguem, porque essa resistência, ela não vem apenas de você, desde que você esteja convicto e certo de que você quer abandonar essa prática, certo, irmão? O diabo, ele sabe que você quer abandonar a prática, então ele vai usar o vício contra você. Nesse momento que você estiver disposto a abandonar o erro, ele vai começar a tentar usar o vício contra você. E é neste momento que a Bíblia vai dizer para você que nós temos que resistir ao diabo, nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Certo, meus irmãos? Então, essa é a técnica, né? É o conselho de Deus para você, né? Para que nós resistamos ao diabo e ao vício e possamos passar pela síndrome da abstinência do pecado. Nós precisamos estar convictos de que nós queremos abandoná-lo, para que Deus assim possa agir também em nossas vidas. É necessário querer a mudança, o arrependimento e a busca pela libertação, com súplicas, orações, louvores, leitura da palavra, certo, meus irmãos? Não se preocupe, se você estiver passando por isso, você vai vencer, basta que você se disponha e
aplique aquilo que eu falei aqui no vídeo para você, certo? E você vai ser um vencedor, certo? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Amém.